Olá, Guerreiros de Joelhos, estamos aqui com vocês hoje para falar sobre a oração. Você sabe quantos tipos de oração existe? Como usar essa ferramenta para alcançar o que você espera do Senhor, que é a intimidade? Vem conosco que vamos falar sobre isso hoje. De volta com vocês, e a primeira coisa que eu quero fazer é pedir desculpa para vocês pela semana passada, porque ficou faltando um vídeo, né? O nosso vídeo deu um problema técnico aí, mas estamos de volta essa semana. Voltamos hoje para falar sobre oração. Íamos falar sobre jejum e oração, mas o Espírito me direcionou para que a gente falasse hoje somente sobre oração, e aí falamos sobre jejum na semana que vem. Vamos começar? Vamos lá? Então aqui vemos dividido em duas gerações, Eli e Davi, né? E o que a gente, quando começa a estudar sobre essas duas gerações, a gente começa a ver de diferença. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje: Deus não é um amuleto. Por que você está falando isso para mim, Aline? Quando começamos a estudar a história de Eli, da sua geração, podemos ver ali que eles usavam o Senhor como amuleto. O que é usar o Senhor como amuleto? Usar o Senhor como amuleto é quando nós oramos ao Senhor somente por aquilo que Ele pode nos dar, nos fornecer, né? Quando oramos ao Senhor somente na hora que as coisas apertam. Não é assim que nós devemos ser, né? Os filhos de Eli chegaram a um tal ponto de não ligar para o templo, deles terem relações sexuais na porta do templo. Os filhos de Eli fizeram tudo que não devia, deixaram o candelabro se apagar, né? Que no Velho Testamento, o candelabro não podia se apagar. Ele era a presença ele era um simbolismo ali da presença do Espírito Santo, e foi uma ordem do Senhor para que os filhos de Arão, né, ou seja, a linhagem dos sacerdotes, não podia deixar o óleo faltar e se acabar. Os filhos de Eli não ligavam, eles tratavam tudo de qualquer maneira, e aí nós vemos ali o povo do Senhor perecendo, o povo do Senhor perdendo luta, por conta que eles tratavam, essa geração tratava o Senhor como amuleto. Só corriam atrás do Senhor quando estava tudo dando errado. Não faziam do Senhor a sua prioridade. Não buscavam o Senhor por amor, mas buscavam o Senhor somente pelo que Ele podia lhes dar, lhes fornecer. E quando comparamos a geração de Eli com a geração de Davi, podemos ver com total e completa diferença. Davi, ele tinha uma cabeça diferente, ele tinha um coração diferente, ele tinha um coração disposto, um coração ali que queria agradar ao Senhor. Não, ele não era perfeito. Antes que você me pergunte ou pense isso, já vou te adiantar: Davi não era perfeito, Davi errou, Davi pecou. Sim, Davi errou e pecou. Porém, o que o Senhor estava preocupado não era com o erro de Davi, mas com o coração que Davi tinha. E qual a diferença além disso? A maneira como eles buscavam ao Senhor. Davi não buscava ao Senhor pelo que o Senhor podia lhe dar, por aquilo que o Senhor podia fazer por ele. Não, Davi era um homem adorador. Davi buscava ao Senhor por quem o Senhor era, né? Isso nós vemos em várias passagens ali da história de Davi, aonde quando ele peca com Batseba e com o esposo dela também, né, Urias, que ele manda Urias para a morte praticamente, colocando ele na linha de frente ali da guerra para que ele morresse e ninguém descobrisse, né, o erro dele com a esposa de Urias, Batseba. E então ele casa com Batseba, e aí ele tem um filho com essa mulher, e esse filho morre. Ele jejua, ele faz tudo, e ainda assim esse filho morre. Mas ele tem consciência de que foi pelo pecado dele. Na mesma hora que este menino morre, ele entende que ali
foi a vontade do Senhor, ele não sai reclamando, ele não sai batendo boca, ele se levanta, ele tira a roupa de pano de saco, ele bate as cinzas, ele vai comer, ele em nenhum momento se vira contra o Senhor. E pelas atitudes que Davi tem, principalmente nesses momentos, nós vemos que ele tem um coração diferente do que essa geração de ele tinha. Aqui em Salmos 27:4, nós vemos Davi falando que tudo que ele queria era viver morando ali no templo do Senhor. Para comigo e pensa, Davi era um rei, ele tinha todos os palácios, todas as mulheres, todas as comidas, tudo que ele quisesse, era só ele estalar o dedo e ele tinha. E ainda assim, ele preferia largar tudo isso para viver no templo do Senhor, que naquela época nada mais era do que uma tenda. E aí nós conseguimos entender a diferença de você ter Deus como um amuleto e orar a Deus buscando aquilo que Ele pode te dar, e orar a Deus para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa era a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que a nossa oração não é para um Deus que usamos como um amuleto, que pode nos dar o que queremos. A oração não é algo que fazemos somente para buscar os nossos interesses, mas em primeiro lugar, a oração é para adorá-lo, bendizê-lo, buscá-lo. Nós sentimos essa necessidade, e a oração não é porque o Senhor tem necessidade de nos ouvir, porque Ele sozinho já é completo. Não, a oração é porque nós não somos completos sem o Senhor. E quando buscamos e ansiamos e alcançamos tal intimidade com Ele, aí sim nos sentimos completos. Essa é a primeira coisa que eu queria que você hoje aprendesse sobre a oração. E então, o que é a oração? Em Apocalipse 5:8 vemos que a oração é como um incenso que sobe às narinas do Senhor. Mas o que é essa oração que sobe como um incenso, como algo cheiroso às narinas do nosso Deus? A oração, ela é uma conversa, ela é um bate-papo. A gente não precisa ter aquele peso de, ai meu Deus, eu não estou orando bonito, ai eu não tenho palavras bonitas como tal ou tal pessoa. Não. A oração é você buscar intimidade com Deus. Como buscamos intimidade com alguém, né? Se eu quero me relacionar com outra pessoa, o que eu devo buscar para ter intimidade com essa pessoa? É uma conversa aberta, franca, leal, uma conversa que mostre quais são realmente as minhas intenções, uma conversa que mostre o quanto eu gosto e o quanto eu me interesso. Essa é a parte principal, o quanto eu me interesso por essa pessoa, o quanto eu me entrego nessa conversa, para que essa conversa seja realmente ali profunda, para que eu possa conhecer essa pessoa, né? Porque é nada mais ruim do que você querer conversar com alguém e essa pessoa falar somente dela, né? Ela não fala nada sobre você, ela não te pergunta nada, ou seja, ela não está interessada, ela só quer desabafar, falar. Isso não é uma conversa de intimidade, isso é um desabafo da alma da pessoa, que ela encontrou alguém para desabafar. Não é sobre isso que estamos falando. A oração é algo mais profundo, é algo que não é um monólogo, não sou só eu quem falo, mas o Senhor também fala comigo. A oração é um diálogo entre o filho e o pai, entre a filha por adoção, como somos, e o pai. Nós falamos e o Senhor testifica no nosso espírito. Isso é a oração. A oração não é nada místico, onde você é obrigado a sentir arrepios, onde você é obrigado a ouvir estrondos do céu. Não. A oração ela é simples, a oração ela é de coração. O Senhor busca muito mais aquilo que o nosso coração tem para dar do que aquilo que somente a nossa boca fala. Sim, o que a nossa boca fala é extremamente importante, mas nós não podemos ser como gentios que falavam encenando coisas
que não estavam no coração. Nós precisamos vir daquilo que está o coração cheio, falar a nossa boca, sem encenações. Nós precisamos deixar o nosso coração ser cheio primeiro dessa busca, dessa vontade, dessa ansiedade pelo Senhor. E aí, quando vamos orar, aquilo que estava no nosso coração é derramado através da nossa boca para o nosso Deus. E aí sim, essa é a verdadeira adoração, é a verdadeira louvor, é a verdadeira oração que o Pai escuta. Quando oramos não somente de lábios, mas oramos em primeiro lugar com o nosso coração, aquilo que vem de dentro, aquela entrega, aquela busca, aquilo que nós ansiamos, quando começamos a namorar, né? Quando a gente fica ali apaixonado, querendo, ansioso pelo momento de encontrar o nosso amado. Essa é a oração que o Pai espera de nós. Que nós não venhamos a fazer por obrigação. Eu tenho que orar hoje antes de dormir. Não, o Senhor espera que a gente o busque em oração com vontade, sabe? Querendo e ansiando encontrá-lo, esperando para aquele momento do dia, né? Agora, algo importante. Como temos começado o nosso dia? Será que nós temos primeiro feito tudo para depois orar? Ou nós temos orado para depois fazer tudo? Eu estou lendo um livro que diz a seguinte frase, que ela me chamou uma atenção assim, meus olhos saltaram a ela, que diz o seguinte: o cristão que ora 1 hora e trabalha 4 dá muito mais frutos do que aquele cristão que trabalha incessantemente às 5 horas por completo sem orar. Sim, é exatamente isso. Às vezes damos como desculpa o nosso tempo corrido para não ter esse tempo de busca e de entrega ao Senhor. Então que a gente possa colocar em primeiro lugar. Acordou, abriu os olhos, vamos buscar, vamos orar, pegar essa nossa oração como um cheiro suave ao Senhor logo cedo, como primícia. E aí o nosso resto do dia, ele entra nos eixos sozinho, através da nossa oração. Existem 5 tipos de oração. Vamos lá. Primeiro tipo de oração. A oração de adoração. Quando analisamos a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus ensina ali é adorar ao Senhor. Então, o que é essa adoração? É dizer para Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é magnífico, o quanto Ele é lindo. É uma oração onde a gente exalta o nome de Deus, onde a gente glorifica o nome do Senhor. Essa é a oração de adoração, quando nós rendemos louvores, graças, adoração ao nome do Senhor. Temos também a oração de ação de graças. A oração de ação de graças é quando agradecemos ao Senhor. E aí podemos agradecer algo que já aconteceu, ou podemos agradecer algo que ainda vai acontecer. E aí é quando ativamos a nossa fé. Aquilo ainda não aconteceu, mas você tem fé que vai acontecer. Algo que às vezes o Senhor já até te prometeu que Ele faria por você. E aí você entende que o Espírito Santo falou com você e você já decide agradecer antes mesmo que aquilo aconteça no mundo físico. Amém? Temos também a oração de confissão de pecados, a oração de humilhação, quando você diz ao Senhor: Pai, me perdoa. Geralmente essa oração eu gosto muito de fazê-la de joelhos, que é uma posição que na Bíblia nos ensina, que é uma posição de humilhação perante o Senhor. Mas o Senhor quer que a gente se humilhe? Ele fica ali, se humilha. Não, nós é que precisamos disso. Como eu disse anteriormente, o Senhor é completo. O que Ele manda que a gente faça não é porque Ele está precisando da nossa humilhação. Ele quer somente que nós nos humilhemos para reconhecer que nós precisamos dEle, porque isso faz bem para nós mesmos, para quebrar ali o nosso orgulho, a nossa soberba. Então, essa oração de confissão de pecados, quando eu faço algo contra o Senhor,
Eu gosto de fazer ajoelhada para mostrar ao Senhor que eu estou inteiramente arrependida, contrita. E essa oração, a gente não deve usar ela quando a gente está somente com a nossa consciência pesada. Quando estamos, ai meu Deus, eu fiz aquilo de errado. Mas assim, não tem um arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É quando você reconhece que está indo em um caminho e que esse caminho está errado. E então você faz um contorno e volta para o caminho certo. Você para de fazer aquilo que está errado. Se você continua tendo essa vida de pecado, ainda que você tenha consciência pesada, mas você não consegue fazer esse retorno, essa conversão, acredite, você ainda não está pronto para a confissão de pecados. Você está somente com a sua consciência pesada. Essa oração é quando estamos realmente humilhados diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez. Temos a oração 4 aqui, que é a petição e súplicas. É quando estamos pedindo algo ao Senhor. Nós estamos suplicando, implorando. Senhor, olha a minha causa, olha aqui. Eu estou precisando de tal coisa. E muitas das vezes estamos precisando até para poder suprir alguém, não a nós mesmos. Né? Então, por exemplo, aqui no nosso canal, nós estamos precisando de várias coisas para melhorar para vocês. As minhas orações de pedidos e súplicas ultimamente andam sendo sobre isso. Não vai melhorar para mim o canal, mas vai melhorar para quem está assistindo. Então, essa oração de petição e súplicas é quando apresentamos uma necessidade ao Senhor, dizendo para o Senhor, olha aqui o que eu estou precisando. Em Tiago, inclusive, fala sobre isso. Que nós pedimos em oração e às vezes não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite e aí nós acabamos não recebendo do Senhor. Então que a nossa petição e súplica esteja sempre alinhada com a vontade de Deus, que é abençoar não somente a você mesmo, mas que a sua bênção possa abençoar outras pessoas. A número 5 é a oração de intercessão. É uma oração que eu amo. É a oração intercessória, que é se colocar entre. Então, por exemplo, entre eu e o quadro, estou aqui orando, e o quadro, vamos supor, ele simbolizar aqui que ele é Deus, que ele é Jesus, enfim. E existe alguém aqui no nosso meio, certo? Essa pessoa está intercedendo entre eu e o Pai. Ela está orando pela minha vida, ela se coloca entre. Isso é a oração intercessória. Quando eu vou orar por alguém, eu me coloco entre essa pessoa e Cristo. Eu intercedo por ela. A Bíblia diz que o nosso intercessor perante ao Pai é Jesus. Ele intercede ali por nós. É isso que é oração de intercessão. E a palavra nos ensina que devemos fazer isso uns pelos outros. E outra coisa que eu quero falar com vocês sobre esses 5 tipos de oração. Mas nós podemos fazer só uma oração por vez? Ou será que a gente pode fazer todas as orações juntas? Podemos, tá? A gente não tem necessidade de fazer uma oração para adoração, uma oração para ação de graças, uma oração para confissão de pecados. Não. Nós podemos, em uma única oração, fazer todos os tipos de oração. A partir do momento que você entrou na presença do Pai, para você orar, você pode fazer a oração que você quiser, da maneira que você quiser. Hoje eu vou fazer uma oração para adorar ao Senhor e para render graças a Ele somente. Você pode fazer. Pode também. Ah, mas eu quero fazer então uma oração de intercessão somente. Eu quero só interceder por vidas. Posso? Pode também. Mas eu te indico que em todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, você faça pelo menos a oração de adoração, de ação de graças e de confissão de pecados. São as 3 orações que nós vemos ali na oração do Pai Nosso, que é um ensinamento que o Senhor deixou, algo para a gente ter um ponto de partida, né, para uma oração eficaz. Mas a verdadeira oração é a que sai daqui. Deixe fluir como rios de água viva e seja invadida por esse rio que flui do seu interior.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que essa aula tenha falado ao seu coração. Nós mudamos um pouquinho a dinâmica de como vamos fazer e eu quero a sua opinião. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe essa aula com alguém, porque com certeza tem alguém precisando dessa palavra. Eu quero que vocês fiquem com o Senhor. Eu desejo e profetizo sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas. Que a partir de hoje a sua oração seja diferente. Que a partir de hoje a sua oração chegue ao trono do Pai como incenso agradável ao Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima aula.